Fala pessoal, falando aqui sobre carros elétricos. O que aconteceu nesses últimos meses, até março, sobre o mercado de carros elétricos? Fica ligado que eu vou estar falando para você o que eu considero importante estar sabendo nesse momento sobre carros elétricos. Independente se você vai comprar ou não, até mesmo para você saber se está na hora de você começar a se movimentar, a trocar o seu carro, enfim, tomar decisões que sejam inteligentes aí nos próximos anos quanto a esse movimento que está impactando bastante o mercado do Brasil. Se você não me conhece, eu sou o Ed Carlos e eu sou entusiasta aqui de carros. Eu pesquiso muito sobre carros, mecânica, etc. Tudo que é relacionado a carros especificamente. Então eu tenho várias coisas aqui relevantes, tanto que eu leio, que eu estudo, que eu assisto, e um pouco de opinião também do que eu enxergo dentro dos meus pontos de vista pessoais. Se você pesquisar o termo carros elétricos, nós vemos aí vários movimentos, todo dia tem coisa acontecendo. Por exemplo, uma das notícias aí que impactaram bastante na última semana foi o lançamento desse carro aqui da famosa fabricante de celular, sim, exatamente o mesmo, que lançou o seu carro elétrico e que veio para concorrer aí com a Tesla. Então, ele oferece aqui, segundo o site da Auto Sport, né, tem alguns detalhes, você vai conseguir achar em vários sites, ele tem autonomia de 830 km no seu modelo mais completo e mais avançado aí em recursos de armazenamento de energia, de motorização e etc. Então o preço também foi um grande atrativo, né? Por volta de 150 mil reais na conversão direta aí, dos yuans, né? A moeda oficial da China. Então foi um preço bem agressivo para o mercado chinês. E nós sabemos também que na China tem uma questão dos chineses apoiarem bastante o mercado nacional, seja por certa pressão, seja por certa influência do próprio mercado, né? Então, lá a tendência é que os nomes aí, as marcas nacionais, como a BYD, que a gente já conhece bastante, agora tá vindo aí a Xiaomi, ou Xiaomi, como você queira chamar, ela vem para brigar também nesse mercado. E a gente sabe que se ela for tão agressiva quanto nos celulares, ela não veio para brincar, tá? Então, temos aí o importante informação sobre esse carro. Pode ser que ele chegue no Brasil, claro que não vai ser um preço tão atrativo, mas vem para competir com modelos aí mais esportivos do mercado. Então é bem interessante você estar por dentro, ligado nisso que está acontecendo. Pode ser que em algum momento você veja um Xiaomi que não seja um celular rodando aí na rua da sua casa. Não se assuste, você está bem e está vendo algo real passando pela sua frente, tá? Então, quanto a mercado, né, passando aqui, você pode ver essa notícia aqui que ela já mostra até mesmo, né, do Inside aqui no site da UOL, né, Inside Viz. Ele mostra aqui, né, vários detalhes que eu não vou me aprofundar aqui, né, o lançamento do Dolphin Mini. O Dolphin Mini, se a gente ver os dados da Fenabrave, ele já está com bastante relevância, tá? Ele já vendeu em março até mesmo mais do que o seu irmão maior aqui, o Dolphin. Então, enquanto os emplacamentos do BYD Dolphin foram de 1.707 unidades em março, o Dolphin Mini já chegou no mercado aí arrebentando, ó, com 2.469 unidades vendidas, né? Aqui em fevereiro, claro que o número foi baixo porque foi a fase de lançamento, né? E a BYD ela tá com muita folga de mercado nos elétricos. Se a gente passar aqui esses dados da Fenabrave, que são os dados oficiais aí, né, de emplacamentos, a gente pode ver que a BYD ela domina o mercado de elétricos de forma muito tranquila aqui, ó. Então, por exemplo, ó, se eu verificar aqui do mês relativo aqui a março, a participação de mercado de elétricos, a BYD está com 77%. Já seguido aqui pela GWM, que tem um modelo como o Ora, entre outros, né? E, enfim,
não é quase irrelevante perto do que a BYD está emplacando. E a gente pode ver, com base naquela outra informação que eu mostrei agora, né, o Dolphin Mini é o que toma conta da maior parte aqui desse número, né. Daí vem o Seal, né, o BYD Tan, que eles são modelos aí mais caros e, consequentemente, eles venderam menos. Mas o sucesso da BYD está bem grande aqui no Brasil até o momento. Tem modelos aqui que quase nem venderam nada, né? Então, são dados aqui oficiais, caso você queira consultar, tá? Os dados de mercado da Fenabrave. Então, outro ponto importante, né, quanto aos veículos elétricos, esse lançamento do Dolphin Mini, ele sacudiu bastante o mercado, tá? Então, a gente pode ver uma variação aí até mesmo de preços, né? Aqui, ó, uma tabela aqui do Inside EVs, né? Mostrando os emplacamentos, como eu falei, né? Com base lá nos dados da Fenabrave. E modelos como o Kwid E-Tech, eles acabaram até mesmo diminuindo de preço, né? Então, se você vê aqui, eu não vou abrir no momento, mas, por exemplo, o Kwid E-Tech aqui, ó, ele já tá na faixa de 99.990. Isso é um efeito BYD, porque o Mini veio a 115, ele era cotado a vir desse preço, teve uma polêmica muito grande. Então, para ter um incentivo ali, a Renault abaixou, mas parece que o marketing da Renault não está sendo tão efetivo. Por algum motivo, esse carro ele não está vendendo tanto. Só que também, eu vou ser bem sincero, se você entrar aqui no site da Renault e ver o Kwid, tá aqui, né? Kwid E-Tech 100% elétrico, a partir de 99.990. Só que, por exemplo, vendo aqui já pela parte interna, tá? Ele não deixa de ser um carro até interessante, mas a concorrência mata ele. Você vendo aqui o acabamento, ele é um Kwid ali um pouquinho mais completo, talvez. Então, esses são os detalhes do Kwid E-Tech. Daí, por uma diferença aí de 15 mil reais, você tem o BYD Dolphin Mini, que está concorrendo diretamente com ele. Então, ele já tem um ganho aí em autonomia, bem interessante, e olha a parte interna, o acabamento desse carro. Então, assim, a pessoa que compraria um carro de 100 mil, talvez ele acaba colocando um pouco mais e pegando um veículo mais moderno que nem esse daqui. E assim, o acabamento dele realmente está sensacional. Nem falar sobre o Dolphin mesmo, né? Então, esses veículos aqui, a parte interna, tanto externa ou interna de acabamento, é realmente premium, né? E você vai encontrar aqui em veículos de valor muito mais alto do que a faixa desses veículos aqui, que seria na faixa de 100 mil reais, tá? Nenhum outro nessa faixa de valor tem um acabamento tão bem feito quanto esses carros. Então, dentro desse contexto, o que eu consideraria aí como um movimento do mercado, né? Hoje, se você parar para pensar, o movimento mais racional seria o híbrido. O híbrido, ele tá ali num passo mais conservador, já tá rodando, tá sendo testado há muito mais tempo. O Prius aí, ele vem da década de 90, se você for considerar globalmente. Não é algo novo. Todos os híbridos atuais da Toyota, por exemplo, eles são derivados do Prius, né, que foi o primeiro ali a ser testado. E obviamente que a manutenção dele é mais acessível, a bateria é menor e tudo mais. Só que a gente tem que considerar uma coisa que é chamada ali a curva de adoção, né? Então, quando você adota uma tecnologia nova, você está suscetível a ônus e bônus. Então, essa curva aqui, por exemplo, ela mostra principalmente aqui na parte de tecnologia a questão aqui da adoção. Então você tem ali os inovadores, os early adopters, é quem entra. Eu diria que a gente está nessa fase aqui. E essa fase da inovação aqui mesmo seria lá no ano 2000 com a Tesla e tudo mais. Tem vários desenhos interessantes disso daqui, tá? Então aqui os entusiastas ali, eles fazem a nova tecnologia. Teve lá o Elon Musk e tudo mais. Já tinha alguns investidores que quiseram já garantir ali a inovação. Daí você tem os early adopters,
Então seria quem adotou aí logo no início, está adotando agora. E óbvio que a pessoa está assumindo todos os riscos e tudo mais, né? E também tem os benefícios. Provavelmente futuramente você não terá postos de recarga gratuitos, ou talvez o custo dele não seja tão diferente, tão mais barato para abastecer um carro elétrico do que um carro a combustão hoje. Talvez tenham outros benefícios. Então, quem está colhendo esses benefícios atuais pode não colher os mesmos futuramente. Então, sempre tem essa aqui, ó. Interessante que já tem até uma com carro, né, ó. Você tem aqui Innovators, Early Adopters, né? Você tem o Tesla Model S. Então é exatamente o que eu tô falando. E isso vale para qualquer área, tá? Então uma fase importante que fica, que alguns mostram aqui, né? Essa fase aqui chamada de The Chasm, isso daqui seria o ponto em que as empresas têm que alavancar aqui do Early Adoption para ser algo que já está indo para a maioria. Se não superar essa parte da curva aqui, é uma tecnologia que morre. Então ela ficou restrita só aos Early Adoptions, deu errado o carro elétrico, volta tudo para trás. Eu acho difícil isso acontecer, tá? Dentro do cenário atual. Mas eu acredito que está partindo já para essa parte aqui. Vai chegar um tempo aqui que você vai ter ali 50-50, veículo a combustão, metade elétrico. E a tendência é só crescer. E essa última fase aqui, né, que tá como laggards, essa fase aqui seria quando você coloca ali as pessoas que realmente não abandonaram, só vão abandonar quando for proibido. Então é proibido rodar com um veículo híbrido. Aí só pode elétrico. Vai ter o percentual aqui mais cético que vai segurar aqui na tecnologia até ela de fato morrer. Então, essas são as fases. Então é interessante observar isso porque o carro elétrico ele está passando justamente aqui pela essa fase aí de Early Adoption e talvez logo está no Early Majority. Bom, falei um pouco ali sobre essa questão da fase do carro elétrico. Falei um pouco sobre o mercado, sobre novidades, sobre o lançamento aí da Xiaomi, sobre a questão de você ter alguns modelos, né? Você ter a diferença ali de preços entre vários carros. O porquê que o Renault Kwid, por exemplo, não vende tão bem quanto um BYD Mini. Então, talvez tenha que ter uma estratégia diferente, preço mais acessível. A questão é, o carro elétrico hoje, ele é para quem vai ter um retorno que vale muito a pena. Então, vale muito a pena mesmo. Tipo, em 2, 3 anos, você já vai ter um retorno que paga esse carro, independente do que acontecer com ele. O consumo de combustível seu é alto, então a economia é muito grande e resolve um problema. Mesmo esse carro não vale nada, daqui a pouco você já pagou ele. Outro é realmente quem é entusiasta, quem está querendo aproveitar e entrar na onda e curtir mesmo, independente se isso vai custar um dinheiro ou não. Então, temos esses dois públicos, tá? O público aí que não está ligando se isso vai valer metade do preço daqui a um ano e o público que já está tirando ótimos proveitos. Em outro vídeo eu falo aqui sobre infraestrutura, vou deixar ele na descrição do vídeo e daí lá eu cito os pontos a considerar se você poderia ter um carro elétrico dentro da sua realidade. Então hoje foi mais um ponto assim de opinião, de mostrar o que está acontecendo no mercado, a tendência e os pontos a considerar aí se você fosse avaliar um carro elétrico e tomar a decisão de comprar ou não. Deixa seus comentários, fala aí o que você concorda, o que você discorda e dependendo do assunto eu gravo até um outro vídeo respondendo o seu comentário. Valeu, um abraço, até mais!